Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus e a ver que coisa maravilhosa termos a Bíblia na nossa língua, no português, podendo ler, compreender, estudar, aprofundar e viver estas verdades eternas. Bem, vamos ver como a Bíblia chegou até nós? Vamos ver como ela foi traduzida para o português? Vamos ver que bênção poder estudar a palavra e receber o que ela tem para o nosso coração. Deixe seu coração pronto para ouvir a voz de Deus, porque o programa Os Gideões já começou. Bem, nós sabemos que a Bíblia foi originariamente escrita em hebraico, o Antigo Testamento, alguns textos em aramaico, a língua falada na Babilônia, e o Novo Testamento foi escrito no grego, o grego chamado grego koiné, ou o grego comum, um grego que foi passado para os povos conquistados por Alexandre o Grande, no Império Macedônico. E nós sabemos que a Bíblia, então, ela foi todinha traduzida para o grego. Ptolomeu, ali em Alexandria, separou cerca de 72 sábios judeus para traduzirem os livros, a literatura hebraica para o grego. E então todo o cânon do Antigo Testamento foi traduzido e outros livros históricos também, de onde depois se colocaram 7 livros a mais do cânon, são chamados os livros apócrifos ou não inspirados, que estão na Bíblia Católica. E como foi que eles vieram parar ali? Nós vimos que houve uma tradução feita por Jerônimo da Bíblia do grego para o latim. O latim era a língua do Império Romano e a Bíblia então foi traduzida para o latim. E essa tradução ficou sendo chamada a Vulgata. A tradução do grego ficou sendo chamada Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70 sábios judeus. E a tradução para o latim, a Vulgata Latina. E o português? Nós sabemos na história que o rei de Portugal, Dom Dinis, ele traduziu a Vulgata, não toda a Bíblia, mas só os primeiros 24 capítulos do livro de Gênesis ele traduziu para o português, mesmo antes da primeira tradução de Wycliffe da Bíblia para o inglês. Então, Dom Dinis fez uma tradução, rei de Portugal. Claro que o português é uma língua latina e traduzir do latim para o português era bem mais tranquilo, bem mais fácil. Mas era uma tarefa muito especial, específica, essa tradução. Houve outro rei de Portugal, o rei Dom João I. Ele ordenou a tradução dos Evangelhos, de Atos e das Cartas Paulinas, sendo que ele mesmo traduziu o livro de Salmos em 1385. O Dom Dinis traduziu o Gênesis em 1279. Então, no século XIV, este rei de Portugal, Dom João, ele ordena a tradução dos 4 evangelhos, do livro de Atos, das cartas de Paulo, e ele traduziu o livro de Salmos para o português. E houve outras traduções para o português feitas por várias pessoas, inclusive um pastor chamado João Ferreira de Almeida. Em muitas traduções vem escrito o nome Padre João Ferreira de Almeida, mas ele era um pastor, ele era protestante, ele não era católico, mas se colocava aquela tradução para ser aceita como padre, e padre quer dizer pai, não é? Em latim. E ele então traduziu usando os textos originais, usando o grego
e o hebraico para traduzir a Bíblia para o português. E até hoje as nossas Bíblias, a maioria das nossas Bíblias, elas vieram desta tradução de João Ferreira de Almeida. E ele fez a tradução completa de toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Uma tradução erudita, uma tradução bonita, uma tradução bem feita. E depois da reforma, a Bíblia em português foi a 13ª a ser publicada no idioma materno. A primeira Bíblia traduzida ou impressa foi no idioma alemão. Foi a Bíblia de Lutero, Gutenberg, que inventou a imprensa. Então, ele imprimiu. A primeira Bíblia impressa foi em alemão. E a Bíblia em português foi a 13ª a ser impressa. E é tão lindo nós temos hoje, a gente tem tantas Bíblias de estudo, comentários, mas nunca se esqueça que a Bíblia mesmo é só os textos que ali estão. Aqueles estudos do rodapé são estudos feitos por pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, mas não são a Bíblia, são explicações a respeito da Bíblia. Mas a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Portanto, nós temos de ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus e fazer com que a palavra de Deus seja realmente nosso alimento diário, nosso alimento da alma, da fé, do coração. Vamos ver o que a Bíblia nos diz no Salmo 19, do verso 7 ao verso 10. A Bíblia falando a respeito de si mesma. Está escrito assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. Às vezes os homens ficam tentando achar erros na palavra de Deus. Os erros estão na nossa falta de conhecimento, não na Bíblia. Porque quando se vai estudar acuradamente, não há falhas. A Bíblia, quando se descobriu o código da Bíblia, que é algo assim tremendamente maravilhoso, na nossa época foi descoberto, e agora principalmente com o computador, a computação, é possível ver. É como um caça-palavras. Quando a pessoa vai procurar palavras na vertical, na horizontal ou na diagonal. O código da Bíblia funciona com a Bíblia nos textos originais. O Antigo Testamento no hebraico. Não dá na Bíblia no português, é no hebraico. Então, ali eles encontraram assim coisas tremendas, maravilhosas, coisas da atualidade com revelações nas Escrituras. Por exemplo, quando se procurou a palavra AIDS, a sigla dessa enfermidade que estava matando tantas pessoas, era incurável, agora já está sob controle, então se encontrava do lado de AIDS as palavras morte no sangue. Quando se procurava alguns nomes de pessoas da nossa época, por exemplo, quando os judeus procuraram nomes dos rabinos em suas determinadas épocas, do lado do nome daquele rabino tinha o ano que ele nasceu e o ano em que ele morreu. Com absoluta precisão, absoluta precisão. E na própria palavra está escrito, no rolo do livro está escrito a meu respeito. A nossa vida está ali, a nossa vida está oculta em Deus. Há tantos mistérios, tantas coisas tão lindas na palavra de Deus. Mas o maior de todos é saber o que ela nos revela, a salvação em Jesus. O ensino desta salvação em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isto, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus tem o poder de trazer consolo, tem o poder de trazer a paz, tem o poder de trazer a sabedoria, tem o poder de trazer aquele ambiente gostoso, sereno. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Experimente estar muito cansado,
muito preocupado em tomar a palavra de Deus e ler. A gente vê que a palavra é como um banho gostoso que refrigera, um banho gostoso que nos limpa. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É tão maravilhoso termos a Bíblia em português para podermos ler, aprender e mergulhar nestas verdades. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Nossos olhos precisam de luz para enxergar as cores, enxergar os contornos, as coisas. Precisamos de luz. E a palavra é luz. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Verdade, justiça estão na palavra de Deus. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, sim, muito mais do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra do Senhor é doce, doce e nos traz energia, energia que nós precisamos para nos movimentar, para andar, para viver. Nós precisamos dos ATPs, precisamos de energia. E a palavra de Deus que nos traz. E é maravilhoso que Deus permitiu que a palavra fosse traduzida para o nosso idioma, para que nós pudéssemos ler onde o Evangelho chegou. Chegou a alfabetização, chegou a palavra, chegou a escrita, chegou o entendimento, chegou a bênção, chegou a luz. Esta palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Custou a vida de muita gente no século XVI foi para a fogueira, foram mortos por traduzirem a Bíblia para o idioma materno. Portanto, louvamos a Deus por estes homens que deram as suas vidas para que pudéssemos ter a Bíblia na nossa língua. Vamos falar com o Senhor agora? Vamos agradecer isto a Ele? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo em gratidão, dizendo assim: Senhor, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por Tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Tua palavra que nos traz vida, consolo, salvação. Ó Pai, obrigado por Tua palavra. Seja sobre nós a Tua graça para vivê-la, para viver em Teus caminhos todos os nossos dias. Nos entregamos a Ti para fazer a Tua vontade. Enche-nos do Teu Espírito Santo e da Tua graça. Pai, cada pessoa que nos assiste, receba o toque da Tua presença. Receba, ó Deus, a luz, a verdade, a alegria, a salvação, a libertação, a resposta das suas orações, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.